Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. Vamos dar continuidade à nossa aula de Pentateuco, né? Há dias atrás a gente estudamos o primeiro capítulo do livro de Pentateuco, né? Aí, ó, você que é aluno do segundo ano, é este livro aqui, ó, Pentateuco, viu, ó? Pentateuco, tá? Nós vamos dar sequência a, a essa disciplina, né? Ela é bem ampla, bem extensa, mas a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Então você abre aí no segundo capítulo do livro e vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, vamos começar a falar sobre o livro de Gênesis. E vamos ver o que significa esse nome e o que trata o livro em si. O livro de Gênesis é considerado a primeira parte da Bíblia. Em hebraico é conhecido por Bereshit, ou seja, no princípio. Gênesis é o livro sobre a origem, o mundo, o homem, o pecado, a civilização, as nações e Israel. Então esses são os tópicos que a gente vê no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Continuando. Tema e propósito. O tema: a bênção de Deus e o domínio humano debaixo do reinado de Deus. O propósito do livro era dar à nação de Israel uma explicação sobre a existência no liminar da conquista de Canaã. Né? O povo ainda tinha dúvida com relação à terra prometida que Deus disse aos seus patriarcas. Né? E mesmo assim, com todas as suas dúvidas, Deus criou este livro para dar certeza à conquista da terra prometida para Israel. Vamos prosseguir. Tópico 1. Vamos começar então a falar a respeito do livro de Gênesis. Né? A criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Existem várias teorias a respeito da criação, mas seguiremos a teoria que fala da plenitude e pluralidade na pessoa de Deus, como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Então a gente vai ver então assim no início a gente vê ali a formação do nosso universo, da nossa Terra, né? Eu não vou citar assim passo a passo, mas aí na apostila você pode estar estudando posteriormente como foi aí a criação, né? E você também sabe também como isso se sucedeu, né? Então a gente vai ver assim, um resumo de um panorâmico daqui do livro de Gênesis, ok? O tópico 2, o homem e a queda. Então a gente já vai começar aqui a ver, depois da criação, né, o que se passou dentro do jardim. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Lá você vai ver em Gênesis capítulo 1, verso 26, e aí na apostila também está esta base bíblica que nós estamos vendo agora, e você pode estar grifando aí no seu livro. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Então Deus construiu ali, fez um belíssimo jardim, um belíssimo lugar, colocou todo tipo de planta, relva, flores, campo, todo tipo de fruta, animais, tanto que caminham, se rastejam, ou que voa, que nada, né? Então, e Deus deu para o homem e para a mulher administrar este lugar, né? Prossigamos. Eva, ela é considerada a primeira mulher. Perdão. Os hebreus dão à mulher o nome de Isa, ou Issa. Isto é, chamou-se Eva, mãe de todos os viventes. A intenção de Deus na criação de Eva era que ela completasse a Adão, não na posição de serva, mas como alguém que compartilhasse uma reciprocidade baseada tanto nas similaridades como nas desigualdades. Então aqui, quando a mulher foi criada e colocada ao lado do homem, foi justamente para que não deixasse que o homem administrasse sozinho o que Deus deixara. Então que pudesse ser ali um braço forte ali para que ambos pudessem juntos trabalhar e não pudesse se cansar, né? Mas eu não sei porque a mulher, com o passar do tempo, se tornou inferior ao homem, né? E com muita luta ela conseguiu então aí conseguir certos direitos que então era proibido para a mulher. Mas a intenção, como nós vimos aqui, né, é ela completar o homem e não ser inferior ao homem. Queda. E aqui tem umas referências a respeito da queda, né? Em Gênesis capítulo 3, verso 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Em Romanos 5, capítulo 12, diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Em Gênesis capítulo 3, verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então aí, quando Deus estabeleceu o jardim do Éden aqui na terra, ele fez um teste de fidelidade, né? Como é normal, né? A gente testar qualquer pessoa que a gente está ali para dar responsabilidade para ela e para ver se ela é realmente apta a essas responsabilidades. Então Deus colocou dois tipos de árvores. Um que dá a vida eterna e o outro o conhecimento do bem e do mal. A que dá a vida eterna, ele permitiu para eles comerem, mas aquela que dava o conhecimento do bem e do mal, ele proibiu, né? E então ali eles não conseguiram passar pela prova e assim viram desobedecer a Deus, as ordens dadas pelo nosso Criador. Ok, queridos? Esse é só um resumo, tá? Você, como aluno, tem por obrigação de ler a sua Bíblia assiduamente e ver passo a passo como está aí na sua Bíblia, ok? Caim e Abel. Aqui nós vamos ver aqui já as primeiras crias, depois de Adão e Eva, né? Caim, quem foi Caim? Primeiro filho de Adão e Eva. Caim era lavrador da terra, ofereceu dos frutos da terra a Deus e ele não atentou, ou seja, não aceitou. A reação de Caim foi de ira e depressão. Isto levou então a cometer o primeiro homicídio, ou seja,
matou seu irmão Abel. E quem foi Abel? Abel foi o segundo filho de Adão e Eva e irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, que está lá em Gênesis capítulo 4, verso 2. Apresentou ele então os melhores animais de seu rebanho, para enfatizar o valor e o custo deles. O sacrifício de Abel foi recebido pelo Senhor. Mas, como Caim viu que Deus não se agradara de sua oferta, mas agradara mais de Abel, então Abel partiu, dessa terra. Então, com o passar do tempo, Caim ele foi amaldiçoado por Deus. Deus colocou um selo para que ninguém pudesse matar ele, por saber do que ele fizera. A sua descendência é amaldiçoada, mas mesmo assim Deus ele foi generoso com Adão e Eva, Deus novamente mandou um terceiro filho e eles puderam chamar de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Eva deu este nome porque Deus lhe deu outro descendente no lugar de Abel. Sete teve um filho chamado Enos, e por intermédio dele começou-se então a invocação no nome do Senhor. Então Deus ele tem a sua benevolência e sua bondade e misericórdia para com o homem e para com a mulher. E vamos prosseguir no nosso panorâmica bíblico do livro de Gênesis. Com o passar, com a entrada do pecado e a morte neste mundo, então veio-se então a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicando os homens na terra. Eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. E a corrupção e a maldade ia se multiplicando então pela nossa terra. E estudem a sua Bíblia, viu? E vamos ver então o nosso tópico 3. Então aqui vai entrar um outro personagem bem conhecido. Nós vimos Adão e Eva, nós vimos Caim, Abel e Sete, E agora nós vamos ver um patriarca, que é Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 6, verso 8. Considerado ele o último patriarca antediluviano, foi chamado de Noa, por seu pai Lameque. Noé torna-se o personagem principal desta nova etapa da história humana. Então, Deus anunciou o dilúvio a Noé quando ele tinha exatamente 480 anos. Naquela época passada, as pessoas viviam muitos e muitos anos, E durante 120 anos fez uma provação final para o homem, ou seja, Noé pregou durante 120 anos tentando convencer ali as pessoas a aceitarem a Deus e entrar na arca, porque viria então um grande dilúvio que destruiria toda a terra. Para que isso acontecesse, essa destruição, que era para acabar com toda a maldade e corrupção que o homem vinha carregando consigo e trazendo mais consequências do mal. E vamos prosseguindo aqui então a nossa aula. O dilúvio. O dilúvio é uma história sobre o juízo divino. Não podemos amenizar a severidade do veredito de Deus sobre os ímpios. A gente vê lá em Gênesis capítulo 6, verso 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Todavia, o dilúvio também é um memorial do amor e misericórdia de Deus. O Senhor demonstrou graça ao escolher Noé e sua família e salvá-los do julgamento. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 8. Então, quando a arca ficou prontinha, Deus fez com que os animais entrassem
para dentro da arca. Deus pediu para que Noé e sua esposa, seus filhos e filhas entrassem na arca, e ele fechou a porta e selou de vez, e ninguém pôde entrar na arca. Prossigamos. Depois de passar do dilúvio, ali caiu durante 40 dias e 40 noites, água e foi água e mais água e água, até cobrir todos os picos mais altos deste mundo e fazer com que todo ser vivente que existia na terra morresse. Depois de passado tudo isso, o dilúvio não durou 40 dias e 40 noites. As chuvas sim foram essa duração, mas durou aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, em que a arca pairava sobre as águas. Depois de passado esse 1 ano e meio, as águas começaram a baixar, até a arca pousar sobre o Monte Ararat. Aí na apostila você vai ver e leia, tá? Acirradamente, tá? Que eu estou fazendo só um panorama do livro de Gênesis. Passado todo o período do dilúvio, então começa então a multiplicação novamente com a família de Noé, ali com os filhos e com as filhas. E toda aquela gente ali que começou ali se multiplicar falava uma única língua só. E olha a ideia deles. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o bertume de argamassa. Disseram eles: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você vai ver essa referência lá em Gênesis capítulo 11, verso 2 ao verso 4. Vendo Deus a maldade no coração do homem, desceu ele aqui e embaralhou a língua de todos. É por isso que hoje vários países no mundo falam diferentes línguas. Então, essas línguas diferentes que nós vemos aqui foi que aconteceu há muitos anos atrás na Torre de Babel. Quando um pedia barro, um vinha com água. Quando um pedia água, um vinha com martelo. Aquele que pediu martelo, um vinha com um carrinho de tijolo. E como eles não estavam mais se entendendo, então a obra parou. Isso você conhece muito bem a história, mas estude a sua Bíblia e a apostila também. Vamos prosseguir na aula. Tópico 4 da nossa apostila. Abraão. Quem foi esse personagem tão célebre da nossa Bíblia? Nós vamos começar não com este nome, mas com seu nome original, que é Abrão. Abrão era filho de Tera, irmão de Naor e Harã. Eles residiam em Ur dos Caldeus, uma das cidades-estados mais ricas, já desenterrada das culturas mais antigas do Vale da Mesopotâmia. A cidade de Ur era idólatra, adorava o deus Lua, Naná, e um dos famosos reis de Ur foi Ur-Nammu. Ur tem sido identificada com o lugar atualmente conhecido por Al-Makajá, pelos árabes. É uma cidade árabe com este nome, Al-Makajá. O chamado de Abrão. Primeiramente, necessitamos compreender que Abrão foi chamado pela primeira vez em Ur dos Caldeus. Depois apareceu novamente Abrão. Deus apareceu novamente a Abrão e lhe disse que daria a terra na qual ele estava a sua descendência. Então edificou um altar ao Senhor e em seguida foi ele para o monte ao oriente de Betel. Ali edificou um altar ao Senhor e ele invocou o nome do Senhor.
Gênesis capítulo 12, verso 8. Lembrando que isso aqui é só um panorama do livro de Gênesis. Tá? O conteúdo é muito grande e você deve posteriormente estudar na apostila, ok? Abraão no Egito, né? O Egito já começa a aparecer desde cedo aqui no nosso livro de Gênesis, né? Nessa época, Abrão e toda a terra pairava sobre uma fome grandiosíssima. E o Egito ele sempre foi uma terra fértil por causa do rio Nilo. O rio Nilo ele sempre foi um rio que dava de tudo para os egípcios. E era uma terra ali bem alimentada e não faltava assim, nenhum alimento naquela terra e era uma terra próspera. Né? E até hoje o Egito ele é estudado aí pelos egiptólogos, pelos antropólogos, paleontólogos, geólogos, historiadores e assim vai aí então descobrindo o mundo egípcio. Então vamos ver aqui algumas referências. Em Gênesis capítulo 12, verso 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a terra, fome, e a fome pairava na terra. Em Gênesis capítulo 12, verso 13, a gente já vai ver uma mentirazinha ali de Abrão, junto com Sara, né? Por quê? Naquela época ali as mulheres eram bem formosas, lindas, né? Dificilmente encontrava-se uma mulher feia. E Sara aí era uma mulher muito linda. Se descobrisse que era esposa ali, né? Provavelmente Abrão não teria sua vida ceifada, né? Ele poderia ser morto e Saraí se tornaria a esposa ali, né, de quem matou ali Abrão. E essa referência está em Gênesis capítulo 12, verso 13. Essa mentira que Abrão pediu para Saraí, né, que depois foi mudado o nome para Sara. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor a ti e por tua causa me conservem a vida. Então o faraó pegou ali Saraí, deu tudo de bom e do melhor para ela, também deu vários presentes para Abrão, deu animais, joias, tesouro, ouro, prata, bronze, né? E tudo que tinha de bom e de direito também, né? Só que Deus, ele vendo aquilo ali, ele amaldiçoou então o Egito. Olha, começa então, já vemos ali uma maldiçãozinha ali, né? E quando Abraão revelou que Saraí era sua esposa, então o que aconteceu? Mais lá na frente, no mesmo capítulo de Gênesis capítulo 12, no verso 20, e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Ou seja, Abrão, Saraí, os servos, todo mundo foi expulso para que acabasse aquela maldição que Deus colocara sobre o Egito. Ok, queridos? Mas lembrando que esse é só um panorama do livro de Gênesis. Você, como aluno, tem que estudar a fundo a sua Bíblia e a apostila. A separação de Abrão e de Ló. Nós vamos ver lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, nos versos 2, 5 e 6. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ló que ia com Abrão também tinha rebanho, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então foi triste, né, ali Abrão se separar de um parente dele e por causa das suas propriedades e animais, porque estava tendo rixas entre os pastores ali de cada um e o pasto estava sendo pouco, né? Vamos prosseguir. Então aqui nós vamos ver um panorama rápido da história de Abraão. Eu coloquei algumas referências que a gente pode ver aqui,
né? A gente vê as chefias tribais, que está em Gênesis capítulo 14, verso 2. Mas, no mesmo capítulo, mais lá na frente, a gente já vai ver já o sacerdote Melquisedeque, ou Melquisedeque, o rei da justiça. Esse é um sacerdote da justiça de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 20. A gente vai ver a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1. Naquela época era comum que quando as minhas esposas não conseguiam dar um filho ao seu esposo, elas pegavam uma de suas servas e dava a seu esposo para que deitasse com ele e ele viesse ter um descendente. Então aqui a gente vai ver já em Gênesis capítulo 16, verso 1, 2, o nascimento de Ismael. E por intermédio de Ismael, a gente vai ver também o crescimento de uma nova nação, um novo povo, por intermédio da semente de Ismael. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Viu? Deus ele tem esse poder também de mudar o nosso nome, né? Então, quem sabe um dia a gente mude esse nosso nome que o nosso pai e nossa mãe nos deu e Deus coloca o nome aí conforme a sua vontade. Em Gênesis capítulo 18, verso 13 ao 14, a gente já vê a primeira destruição das cidades aí corruptas pelo homem, pela sua maldade. Sodoma e Gomorra é destruída com chuva de pedra e fogo que cai do céu. Eita, né? Deus destruiu tudo, não ficou ninguém e nem pedra sobre pedra, tudo foi destruído. E em Gênesis capítulo 20, verso 1 e verso 2, a gente já vê aí uma amizade grande de Abraão e Abimeleque. Prosseguindo nossa aula. E em Gênesis capítulo 17, verso 19 e no capítulo 21 e verso 4. Aí vem já a semente real. Primeiro, o descendente de Sara, o nascimento de Isaac. Vai ser por essa semente que vai vir uma grande nação e vai vir também os reis e a nobreza israelita. Em Gênesis capítulo 22, verso 2, a gente vê o oferecimento de Isaac e a provação de Deus da fidelidade sobre Abraão. Em Gênesis capítulo 23, verso 1 e verso 2, a gente já vê a morte de Sara. E nos capítulos 4 ao 16, a gente vê o casamento de Isaac. E em Gênesis capítulo 25, verso 2, aí a gente vê por fim, né, e lamentável e triste, a morte de Abraão. Tá? Então esse foi um panorama rápido e sucinto e básico sobre o livro de Gênesis. E fique atento aos demais vídeos das aulas, tá? Para que vocês possam estar assistindo e depois eu vou estar passando para vocês as atividades, ok, queridos? Tchau a todos, Pai seja convosco e até a próxima aula.